Eu quero encerrar esta semana do Ativa 2024 e eu gostei desse modelo e eu quero dizer que, se Deus quiser, todos os anos nós teremos isso como uma agenda nossa. Esse ano, o que nós fizemos foi o seguinte: tradicionalmente, nós chegávamos no mês de novembro, fazíamos reuniões de planejamento, de organização, e em janeiro nós chegávamos e falávamos: ó Deus, está aqui, é isso que nós vamos fazer. Esse ano eu percebi que precisava mudar esse modelo. E eu falei para toda a equipe, todo mundo já esperando o comando. E aí, pastor, e eu segurando, Aí, pastor, o que vai ter? Eu falei: não vai ter nada. Nós vamos orar, nós vamos buscar a Deus em uma semana, nós vamos jejuar. Depois que eu descansar, depois que eu vier num processo de férias descansado, nós vamos gastar uma semana orando, jejuando e buscando a vontade de Deus, os toques, os alertas de Deus, as direções de Deus. E aí depois a gente vai dar andamento nisso. E assim está sendo. Na própria quinta-feira, o bispo Júlio pregando, e ele falou justamente isso, confirmando. Ele falou: antes de você apresentar os seus projetos a Deus, os seus planos a Deus, busque saber quais são os planos de Deus para você. E foi para isso que nós estamos aqui há uma semana orando e jejuando, porque nós queremos ouvir a voz de Deus, nós queremos entender o coração de Deus. E eu confesso aos irmãos que eu saio dessa temporada, desse tempo, renovado por Deus. Quem foi renovado aqui nesses dias? Renovado, eu saio instruído, eu saio direcionado, e cheio de fé para viver aquilo que Deus tem para nossas vidas. O propósito Ativa 2024 é justamente isso. É ativar você na sua fé, naquilo que Deus tem. Tirar você de uma paralisia. Tirar você de um tempo de estagnação. Pode ser que você esteja vivendo isso como um todo, ou pode ser que você esteja vivendo isso em alguma área. Às vezes na nossa vida a gente vê uma estagnação em áreas, às vezes tem áreas que não vai, não rompe, não acontece, e você fala: meu Deus, fica atrofiada ali. E tinha uma das mãos mirradas, e aí Jesus o chama e fala e ora por ele, e ele tem a sua mão restaurada. Pode ser que você tenha vindo de uma temporada onde você tem áreas da sua vida que estava mirrada, sem vida, mas o Senhor nesses dias está te renovando, te curando, e está te libertando em nome de Jesus. Eu quero ler um texto do livro de João, o Evangelho de João, capítulo 5, que conta a história de um homem que ficou durante 38 anos parado. Você já imaginou? 38 anos estagnado, sem realizar nada, sem conquistar nada, sem produzir nada, Porque é fato, uma das coisas que nos move é o senso de realização. Isso nos motiva, isso faz com que você olhe e fale assim: poxa, o negócio está indo. Houve dor, houve choro, houve dificuldade, mas eu estou vendo fruto. Mas quando você passa um tempo onde você vê nada acontecer, também o senso de não realização, o senso de incapacidade, de acusação, toma conta do nosso coração de uma tal forma que isso nos derruba e isso nos paralisa. E Deus hoje,
para encerrar essa mensagem, essa semana, essa temporada, Ele quer trazer um renovo sobre nossas vidas. João, o Evangelho de João, capítulo 5, diz assim, versículo 1, e nós vamos ficar apenas nesse texto hoje. João 5, 1 diz: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda. Ele tem 5 entradas em volta, e ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era um paralítico, fazia 38 anos. Quando viu, agora Jesus, que viu o paralítico, quando viu deitado, e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: quer ser curado? Você quer ser curado? Então vai desenhando a cena. Um lugar, havia um tanque, cheio de doente, de tudo quanto é jeito. Eu imagino assim, muito próximo, aqueles hospitais, principalmente grandes cidades, Gente de tudo quanto é jeito, esperando, na sua grande maioria, gente pobre, gente sem recurso. Imagine esse ambiente. Jesus chega, olha aquele homem, 38 anos naquela condição, deitado numa esteira, um pedaço de esteira, e Jesus olha para ele e faz essa pergunta: você quer ser curado? Jesus percebe aquele rapaz no meio da multidão. Vamos continuar o texto, versículo 7. Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-te, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, glória a Deus por isso. Pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Você vê que a preocupação dos religiosos não era o cara ter sido curado, era o cara que está infringindo a lei. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pega a sua maca e anda. Vamos parar por aí. Quero pontuar algumas coisas interessantes nesse texto. Primeiro, a Bíblia diz que aquele homem estava há 38 anos naquela condição. Eu tenho 47 para 48. Eu sou inquieto por natureza. Tem coisas que me assombram. Uma delas é, eu sempre quando passo perto de uma cadeia, eu fico imaginando a angústia que deve ser. Você está paralisado dentro de um lugar e fala: meu Deus, eu não posso levantar e ir na geladeira, porque eu não posso, nem tenho geladeira, porque a minha preocupação é sempre com comida, sempre ter a garantia ali de um petisco, de um Danone. Eu poder levantar e eu vou dar uma volta.
Agora eu fico imaginando você estar numa condição de vida que há 38 anos nada acontece, nada muda, nada realiza. Está ali. 38 anos é muito tempo. É uma vida. Naquela época, principalmente, que a expectativa de vida não era tão grande, ele viveu daquele jeito. Outra coisa que me chama a atenção nesse texto é que o texto deixa claro que esse tanque tinha um nome em aramaico e o nome era tanque de Betesda. A palavra Betesda significa misericórdia. E que aquele lugar era um lugar onde havia misericórdia. E que muitos doentes, enfermos estavam naquele lugar. Eu não consigo imaginar um ambiente tão agradável, em todos os aspectos. Nesses dias que meu pai ficou internado, eu fiquei de forma muito intensa num hospital, e num grande hospital lá na cidade de Mogi das Cruzes. E eu tinha todo aquele processo de ir, chegar, dar nome, entrar, e muita gente. E o ambiente, ele é muito angustiante. Para quem está internado, para quem trabalha e para quem vai visitar. É um negócio que você vai, você sabe que você precisa ir, mas você não vê a hora de ir embora. Você não quer ir embora porque tem alguém que você ama ali, mas você não vê a hora de ir embora porque você não quer ficar mais naquele ambiente. Isso que quem faz visita fica 30 minutos, normalmente, 1 hora. Agora imagine você viver num ambiente desse há 38 anos. Que tipo de pessoa que eu me torno? Esperando algo acontecer, que diziam que era um movimento das águas, que quando o anjo vinha movimentava, e o primeiro que descia era curado. Imagine qualquer tipo de movimento, a bagunça que era. Gente se arrastando, gente pulando, gente atropelando, gente passando um por cima do outro. A cena deveria ser horrenda. Mas uma coisa que eu aprendo com esse texto é que a primeira coisa é que esse texto ele mostra a manifestação da graça de Deus sobre nós. Porque um homem que está há 38 anos com a sua vida estagnada, paralisada, é um homem que por si só não realizou nada. E se ele não realizou nada, ele provavelmente também não tem mérito nenhum em nada. Que mérito tem um homem há 38 anos, doente, acamado, sem fazer nada? Nenhum. Ou seja, ele não era merecedor de nada. A Bíblia só relata que ele era um homem doente, nem o nome dele dá. Provavelmente não tinha importância alguma perante a comunidade. Mas por que eu digo que a graça de Deus é manifesta? Porque a Bíblia diz, o texto começa assim: algum tempo depois, versículo 1, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa. E festa lá era a festa. Era de parar a cidade, era de celebração de dias. E Jesus para esse momento. Eu acredito que os discípulos e quem estava dentro junto com ele falou: eita, que vai ter festa, vai ter comida, vai ter vinho, vai ter alegria, vai ter celebração, e todo mundo preocupado com isso. É mais ou menos a gente no período de Natal. Eita, que vai ter Chester, vai ter pudim, e que vai ter isso, né? Com um mês já pensando, um mês anterior já pensando, comunicando com a família, organizando, e você todo feliz, aquela empolgação. E aí Jesus para essa agenda, ele arruma um espaço nessa agenda, para parar um pouco com festa, com celebração, e para ir até um lugar que provavelmente festa não tinha nenhuma. E ele vai encontrar com um cara que está doente lá o tempo todo e que provavelmente não estava nem aí para a festa dos judeus.
porque a situação dele era muito pior, não tinha nada que festejar. Jesus vai ao encontro de um homem que não fez nada para merecer nada, que não realizou nada, que não tinha uma performance maravilhosa, que não tinha nada que justificasse algo de bom. E aí Jesus vai até ele e cura aquele homem. Isso aponta para mim e para você. Nós éramos esse homem, nós estávamos perdidos, paralisados, né, numa vida tacanha, medíocre, sabe, sem merecimento a nada, mas Jesus veio ao nosso encontro. Ele diz em João 15, não fostes vós que me escolheste, mas eu vos escolhi, fui eu que fui ao seu encontro, eu que fui atrás de você, a graça de Deus nos alcançou. A graça de Deus, Deus em sua infinita graça e misericórdia olhou para mim e para você, e olhou e falou, eu vou enviar Jesus para morrer no lugar deles, para que eles tenham a oportunidade da salvação. Isso é graça. Sabe por que é importante você entender isso? Porque às vezes nós nos pegamos, às vezes, com o mesmo sentimento desse homem. Estou ruim, estou mal, estou sozinho, estou esquecido, estou abandonado. E toda vez que você se sentir assim, eu quero te dizer, isso é diabólico. Porque na Bíblia, todas as promessas são de que um Deus companheiro. Você acabou de fazer uma oração e você terminou essa oração usando o versículo do Salmo 23. O último versículo do Salmo 23. Que a bondade e a fidelidade do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida. Quantos creem nisso? Então você nunca vai ter sua vida paralisada se você entender o quanto você é amado por Deus. Sabe o que paralisa a gente? O que paralisa a gente é quando nós achamos ou acreditamos que Deus nos abandonou. Qual é a maneira do diabo nos paralisar? É plantar na nossa cabeça a ideia de que eu estou sozinho. Porque quando eu estou me sentindo sozinho, eu fico paralisado. Por isso que o salmista escreve, o Salmo 23 diz que ele me leva a pastos verdejantes e águas tranquilas, mas é esse mesmo salmo que também diz que mesmo que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque eu sei que tu estás comigo. Ou seja, isso aponta para um Deus que é companheiro, que é o mesmo Deus que me acompanha a pastos verdejantes e águas tranquilas, é o Deus que atravessa o vale da sombra da morte comigo. Ou seja, eu nunca estarei sozinho. E se eu sei que eu nunca estou sozinho, nada me para. Porque eu sei que aonde eu estiver, Deus estará comigo. Aonde eu for, Deus é comigo. Mesmo que eu entrar numa fornalha ardente, como Sadraque, Mesaque e Abidnego, a Bíblia diz que quando eles foram lançados lá dentro, um quarto homem chegou. Não se permita ser paralisado com a ideia de que você foi abandonado, porque a graça de Deus te envolveu de tal forma que Jesus chega a dizer: todo aquele que Deus me deu de forma alguma será lançado fora. Quantos creem nisso? Você pode dar um glória a Deus por isso? Porque agora você é propriedade exclusiva de Jesus. Que agora há um selo da parte de Deus sobre a tua vida, dizendo, ele é propriedade de Jesus, nem o diabo pode tocar em você mais. Isso já mostra a graça de Deus sobre nós. Mas quantas vezes eu vejo gente paralisada porque ela ainda não entendeu o tamanho do amor de Deus sobre ela. Entenda o amor de Deus. Não permita que o inimigo plante no teu coração de que você não é amado. Qual foi a primeira coisa que Deus falou no Novo Testamento em relação a Jesus Cristo? Esse é o meu filho amado. Jesus estava iniciando o ministério, ele só precisava entender uma coisa: eu sou amado.
Porque quando eu entendo que eu sou amado, eu sou completo. Se eu sou amado, eu não tenho medo. Se eu sou amado, eu sei que eu não vou ser abandonado. Se eu sei que eu sou amado, eu sei que eu estou seguro no Senhor, porque eu sei que tem um Deus que cuida de mim. Se eu sou amado, mesmo que homens me rejeitam, Deus nunca vai me rejeitar. Porque eu sou amado. E que mesmo se eu pecar, eu continuo sendo amado por Deus, porque não tem nada que eu faça que mude o amor de Deus ao meu respeito. Quantos estão entendendo? Diga amém. Você pode dar um glória a Deus? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Aleluia! Agora, é interessante que a primeira lição que Jesus queria dar para esse homem era isso. Olha, eu estou deixando a festa, eu estou deixando a celebração, porque eu estou preocupado com você. Você está entendendo? Para de se sentir um coitadinho. Tem gente que acha, não, mas o que Deus... Eu, tadinho de mim, tão pequenininho, tão coitadinho, como que Deus vai se preocupar? Tem gente que fala assim, Deus tem tantas preocupações maiores. A guerra da Rússia. Tem o problema das crianças passando fome no mundo. Como que Deus vai se preocupar comigo? Um ser tão insignificante. Se você pensa assim, você está cometendo um sacrilégio. Porque você, quando você diz isso, você está diminuindo o amor e a grandeza de Deus. O amor de Deus é tão grande e tão grande, que o amor de Deus pode alcançar nações, mas ao mesmo tempo pode alcançar você. Pega essa em nome de Jesus aí. Mas sabe, que a partir do momento que a graça de Deus se revela, e essa graça é o próprio Cristo, Jesus chega para ele, sabendo toda a situação, e o texto diz assim, no versículo 6, quando o viu deitado sobre o que ele vivia, e sabia que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? A partir desse momento, Jesus ele começa a trazer uma reestruturação na fé daquele homem. Porque veja bem, eu não posso dizer que aquele homem não tinha fé. Para o cara ficar 38 anos esperando o movimento de uma água por causa de um anjo, isso mostra que ele tem fé. Não é de negar. Não sei se eu tivesse fé o suficiente para esperar tudo isso. Mas ele estava há 38 anos crendo que uma hora a vez dele ia chegar. O problema ali era fé no quê? Porque uma fé errada vai produzir também comportamento errado. Então o que Deus estava querendo agora fazer no coração daquele homem era um ajuste na fé dele. E aí Jesus faz uma pergunta, você quer ser curado? A resposta dele qual foi? Olha, sabe o que é? Eu estou 38 anos aqui, e eu estou esperando gente me pôr lá, toda vez que acontece ninguém vem, e eu não aguento mais, isso e aquilo, mas essa não foi a pergunta que Jesus fez. Jesus estava esperando outra resposta. A resposta que era para dar era simples, quero. Tem algumas coisas que às vezes nos atrapalham, e às vezes eu vejo que às vezes nos impede, nos paralisa, deixa a nossa vida estagnada. Por quê? Porque às vezes a gente não dá a resposta certa para que Jesus está perguntando para nós. Jesus perguntou, quer ser curado? A resposta seria sim, claro que quero. Mas ele veio com uma resenha, e às vezes nós somos assim com Deus. Deus fala para você assim, você quer ser curado? Bom, é que o médico disse que a minha doença não tem cura, é que eu vi na internet que essa doença é isso e aquilo. Ah, sabe o que é? Aí Deus vem e pergunta para você, olha, você quer uma casa própria? Você vai responder, não, mas sabe o que é? O meu salário, ele não dá conta, porque o financiamento do banco não dá, porque olha, se eu fizer a minha conta, eu já estou pagando isso, sabe? Aí você vem com uma resenha.
Você quer os solteiros, é lógico. Se você quer casar, você quer o marido? Não, na igreja não tem. Sabe o que é? Ninguém chegou no meu nível, porque nesse mundo não tem homem, porque nessas meninas. E aí você começa a fazer resenha. Pega aí, irmão. Dá um glória. Você entende? Às vezes nós ficamos fazendo resenha com Deus e Deus precisa ajustar isso dentro de nós. O que paralisa a gente muitas vezes é esse tipo de comportamento. Toda vez que Deus vem e nos confronta, toda vez que Deus vem e nos desafia, a gente vem justificando para Deus a nossa incredulidade. Maquiada, mas é. A gente fica dando desculpa. Você quer ser liberto? Não, mas sabe o que é? Faz tanto tempo que eu vivo nesse pecado e isso me aprisiona, eu não sei mais o que fazer, e olha que dificuldade, olha isso e aquilo, eu já fui no médico, eu já tomei, já fiz isso, eu já fiz aquilo. Não, é essa a resposta. E a resposta é muito simples. Sim, eu quero. Às vezes, por acharmos tão simples a resposta, nós inconscientemente fazemos uma resenha para tentar dialogar com Deus. Quantos estão entendendo? Diga amém. Para de fazer resenha. Para. Eu lembro de Gideão, Deus falando de Gideão, você vai vencer, mas como? Eu sou o menor da casa do meu pai, minha condição, ai que eu sou pobre, ai que eu vim isso, sabe, aquela ideia vitimista. E nós vivemos numa geração de muito vitimismo. A gente tem uma ideia, ai, tadinho de mim, ai, porque eu sou assim, porque eu vim de família assim, porque eu não tive oportunidade, e nananá. Eu não gosto de história assim. Mas sabe o que é? Porque na minha infância eu passei fome, agora tudo bem, eu entendo isso. Eu não estou desmerecendo esse tipo de vida que as pessoas vivem, mas isso não pode te aprisionar, isso não pode paralisar você, isso não pode definir você. Eu e você não somos definidos pelo que vivemos no passado, nós somos definidos por aquilo que Deus quer que nós sejamos. Pela palavra de Deus, pela promessa de Deus. Eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu não sou o que a minha carga genética diz que eu sou. Eu não sou o que a minha família diz que eu sou. Eu não sou nem o que o governo diz que eu sou. Eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu vou ter tudo aquilo que a Bíblia diz que eu vou ter. Em nome de Jesus, quem crê diga amém. Dê uma manifestação de glória. Você percebe que a fé, ela é muito mais do que apenas um sentimento, e fé não tem nada a ver com sentimento, fé tem a ver com identidade. A fé está muito mais ligada à identidade do que a sentimento. Nós somos da fé, o justo viverá pela fé. Isso tem a ver com identidade. Se eu quero ser ativado da minha vida, eu tenho que assimilar a identidade de quem tem fé. O que nos paralisa é incredulidade. O próprio Jesus disse, olha, se vocês crerem, vocês vão fazer obras maiores do que eu fiz. Então por que não está acontecendo? Porque às vezes a incredulidade toma conta do meu coração. Aí a gente cria até teologia. Tem gente que até cria uma teologia para justificar o seu fracasso, a sua falta de unção, a sua falta de poder. Então a primeira coisa, Deus precisava tratar a fé daquele homem, porque a nossa fé errada nos paralisa. Às vezes você exerce fé, mas você exerce fé na coisa errada e está paralisado. Pode ser que você esteja como aquele homem.
há 38 anos esperando um movimento de uma água do anjo que vem, que não sei de onde, isso e aquilo, e Jesus está diante de você, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que ressuscitou dos mortos, querendo curar, libertar, sarar, transformar, e você ainda está esperando o anjo chegar na água. Sabe, outra coisa que a gente precisa ajustar é a nossa expectativa errada. Sabe o que paralisa? A expectativa errada. Você sabe que um dos fatores que mais paralisam pessoas é a frustração, é a decepção. Quem já aqui já se frustrou ou já se decepcionou? Quem já passou por isso? Seja sincero. Qual foi o seu sentimento depois disso? Você fica desanimado, desmotivado. E aí o que acontece? Você paralisa. Porque você se decepcionou de tal forma e fala assim, eu nem quero mais. Exemplo, quem se decepcionou com igreja, qual que é, normalmente, quando ela se decepciona, ela não tem suas expectativas supridas em uma igreja. O que ela faz? Ela para. Não vou mais. Não vou. Alguém fala, vamos lá na igreja. Não vou, sabe o que é? Dá aquela desculpinha esfarrapada. Paralisou. Aí fica lá 1 mês, 3 meses, 1 ano, 5 anos, a mesma coisa, a mesma vidinha, nada muda. E ela fica lá, paralisou. Quando a gente se decepciona com gente, acontece isso muito. Não vou mais. Não quero mais me envolver, não quero mais ter relacionamento, eu não quero mais aprofundar a amizade, eu fui muito decepcionado, sabe, alguém que se decepcionou amorosamente, sabe, eu não quero mais saber, moças que se decepcionam com homens, não quero mais saber não homem nenhum mais presta, e isso eu não quero mais para minha vida, estou fora, isso e aquilo, eu não quero mais, aí vira um solteirão, sabe, porque aí não consegue mais se relacionar, até aparece oportunidade, mas não quer mais abrir o coração, até tenta, mas sempre tem, não dá, sempre tem um defeito, não é bom o suficiente, não é isso, não é aquilo, e aí perde a oportunidade, sabe por quê? Porque está paralisado, mas por quê? Tudo fruto de expectativa errada. O que eu tenho aprendido nesses anos até uma lição que o Bispo Júlio me ensinou. Abaixa a expectativa e aumenta Mateus, me ajuda aí, lembra? Abaixa a expectativa e aumenta a tolerância. Abaixa a expectativa. A nossa expectativa ela tem que estar 100% no Senhor e não em pessoas. Mas então eu não vou acreditar em pessoas? Vou, mas eu entendo também que pessoas são pessoas. E como toda pessoa, como eu, também falhamos. Existem falhas. E há decepções. Não pense, não seja nem imaturo, isso é imaturidade até. Não, eu vou entrar no relacionamento, eu não vou me decepcionar. Como que não? Haverá decepções, mas como você lida com isso é muito... a chave está aí. Estou casado há 20 anos, você acha que minha mulher já não se decepcionou comigo? Lógico. Será que ela já não se frustrou comigo? Lógico. Então por que mantém casado? Por conta disso. Porque outros atributos acabam pesando mais e processos e você amadurece. É isso que mantém a longanimidade de uma aliança. É você entender. Aquele cara estava paralisado há 38 anos porque as expectativas dele estavam onde? Em pessoas, num anjo, numa ideia de que ia vir. E durante 38 anos ele ficou ali, estagnado.
Às vezes você está vivendo dessa forma. Você está estagnado porque você está com uma expectativa numa coisa, sabe? Olha, uma coisa que... Eu vou falar um negócio. Quando eu chego, eu encontro gente nessa situação, eu vejo como isso é meio diabólico até. Gente que às vezes sai da empresa e tem um processo. Alguém que tem um processo. Aí a pessoa fala assim, olha, o processo é de X. E às vezes tem gente que por conta da expectativa desse processo, ela paralisa a vida dela. A vida dela funciona só em torno do seguinte, o dia que sair o processo, o dia que sair o processo, o dia que sair o processo, e nunca sai, a vida dela não anda. Ela, em vez de viver a vida e continuar, e se sair o processo, amém, mas uma coisa acrescenta e vamos embora, não. Ela fica paralisada na expectativa. Você conhece alguém assim? Eu conheço um monte. A vida dela parou porque ela está na expectativa de um processo. Que saia, que um dia, que faz, aí o dia que sair, aí toda a conversa dela, o dia inteiro, é em torno do processo. Não, porque o dia que sair, olha, vai acontecer isso. Ela fica fazendo planos em cima disso. Ela está gastando tempo, energia emocional, que ela poderia estar fazendo outras coisas, realizando outras coisas. Não, ela está gastando numa coisa que ainda não saiu. É como o cara esperando um anjo tocar a água. Será que você às vezes não está esperando um anjo tocar água em alguma coisa? E já não te convenceu, faz 38 anos, você não viu que não é isso aí? A fonte não é essa, a saída não é essa, que era para estar em outra situação. E o problema da expectativa errada, linkando com a fé errada, às vezes nós nos apegamos a... Porque... eu sempre estudei esse texto, e há muita controvérsia ali, mas dá a entender que era muito mais uma lenda do que uma realidade. Entendeu? Então era muito mais uma lenda. É como aqueles lugares que falam assim, aquelas águas de tal lugar, elas são benéficas para a saúde, sabe? Que a gente tem muitos lugares termais no Brasil, né? Eu me lembro quando eu era garoto que o lugar da moda era Caxambu. Hoje não é mais, mas quem é de Minas, Caxambu era, né, as águas, então assim, terapêuticas, águas de Lindóia, águas terapêuticas. Mas eu não estou aqui questionando e ninguém me leve a mal, mas isso é muito mais uma lenda do que uma grande realidade. Está muito mais para a lenda. Essa situação bíblica ela é muito mais para uma lenda do que para uma realidade. E aonde eu quero pegar é o seguinte. Será que a gente não tem colocado nossas expectativas em lendas e por isso a gente está parado? Hoje tem essa ideia do que, hoje não, né? Sempre existiu, sempre, desde quando eu me conheço por gente. A lenda de que se você fizer tal coisa, você vai ficar rico do dia para a noite. 7 em 1. Você fica milionário. Vai por mim. É lenda. Você conversa. Eu não estou dizendo, mas pastor, eu conheci o caso. É um, outro, raro. É a mesma coisa de eu justificar, não, se o dono da Microsoft, o dono do Facebook não fez faculdade, ficou bilionário, por que eu tenho que fazer? Simplesmente porque você não é um cara. Você não é o Zuckerberg, você não é Steve Jobs, eu não sou ele, não tenho a inteligência dele, não tenho a capacidade dele. Então, se eu não for atrás, correr atrás, não vai acontecer. Mas é lenda, você vê como a gente vive de lenda? Mas isso vem disfarçado, o que não é nome é lenda, agora vem disfarçado de código. É o código, pega o código. É lenda. A própria Bíblia diz lá no Tiago que aqueles que desejaram ser ricos e somente por ser rico, naufragaram na fé.
Não que ter dinheiro ou ser rico não seja uma coisa boa. O problema é fazer disso a sua vida, o seu Deus. E pode até que tenha. Mas quem vive dessa forma, no final só vai ter dinheiro. Então você vê como vivemos de lendas. Às vezes a gente fica na expectativa de uma coisa que não funciona, comprovadamente. Mas às vezes o nosso orgulho não nos deixa admitir que aquilo não funciona. Porque se eu admitir que aquilo não funciona, vai admitir também que corri atrás de algo errado. Tem gente que é só misericórdia, é como uma lenda, não vai. E se for para mudar, não vai ser do seu lado. Deixa Deus fazer isso, mas para de insistir nesse tipo de relacionamento. Você entende? Eu sei que é duro. Mas tem gente que está paralisada por conta de outros. E ela fica aqui, não, mas vai mudar, vai, vai nada. E se for, não é você que vai fazer isso. E você não tem mérito nenhum nisso. Para de insistir em relacionamentos que estão te paralisando. Vai para outro nível. Vai para outro momento. Muda o ciclo. Lembra de ontem? Muda o ciclo. Moisés morreu. Agora é hora de você levantar e andar. Mas a gente fica lá. Não, uma hora ele vai ressuscitar. Não. Morreu e acabou, e Deus nem mostra onde é, justamente para a gente nem ficar ali preso na lenda. Preso na história do passado. Não, porque naquela época eu vivi na igreja, ótimo, foi muito bom, agora estamos em outro tempo. Outra coisa interessante é que nesse processo que Deus transforma e ajusta a fé desse homem, ele precisava tratar com um problema que eu acho que é o problema de grande parte das pessoas. Jesus pergunta para ele, olha, o que você quer? Quer ser curado? A resposta dele é, não, porque eu estou esperando pessoas para me ajudar, porque ninguém me leva. E aqui está um ponto. Eu chamo de terceirização de responsabilidade. É ficar esperando dos outros aquilo que é responsabilidade nossa. Tem coisas na nossa vida que outros podem nos ajudar e outros podem nos fazer. E sim, Deus usa pessoas para nos abençoar. Mas tem coisa que, meu irmão, é você. Não é outro. A responsabilidade é minha e tua. Entendeu? Eu estou conjecturando aqui, tá? Se no mínimo ele tivesse pensado o seguinte, bom, já que ninguém vai me ajudar, eu não posso ficar esperando muito dos outros. Eu vou criar um sistema aqui, e eu vou ficar próximo, eu vou fazer um negócio aqui, que na hora que o anjo pensar em vir, eu já vou estar lá dentro. Ele poderia ter tido muito mais sucesso, e estar, sei lá, curado antes, se isso fosse uma realidade, mas ele passou ali esperando. E sabe qual que é o problema disso? Normalmente, gente assim é frustrada. Isso é a receita para a decepção. Nossa, eu faço tanto pelos outros, ninguém faz por mim. Eu ajudo, eu faço, eu sou tão, sabe, disposta, e na hora que eu preciso, ninguém me ajuda.
Poxa, olha lá eu fiz, eu liderei, eu aconteci, mas agora que na hora que eu mais precisei, ninguém me levou no tanque. Pois é. Jesus estava na frente dele, e ele estava chateado com aqueles que não foram ajudar ele. Tem gente ignorando Jesus por causa dos outros. Pega o código, irmão. Vira a chave. Sai. Sabe o que paralisa? Frustração. Mágoa. Você percebe que a fala dele, aquela fala de magoado. Quando alguém vem e fala assim, olha, pastor, olha, sabe o que é? Olha, eu fui fazer um negócio, mas fulano não veio me ajudar, mas tudo bem, né? Tudo bem, mas não veio me ajudar, isso aqui, você vai, está magoado, ficou chateado. Para minha saúde mental, eu aprendi isso já há muitos anos atrás, que eu decidi no meu coração que eu nunca comentaria ou falaria algo de alguém que sai da igreja. Porque normalmente quando o pastor fala, ele não gosta, ele fala assim, ele fala com um tom meio magoado, né? Saiu mesmo, né? Não. E quando eu teço comentários, eu sempre falo, é uma bênção. Mas normalmente, se eu estiver chateado, e às vezes eu fico mesmo, porque tem situações que nos deixam chateados, eu aprendi que eu não fico falando dos que saíram, mas eu celebro os que estão dentro. Eu celebro os de dentro. Eu celebro quem está comigo. Isso é uma prática minha. Ontem eu recebi faz 2 dias pastores e normalmente a gente faz um café, uns negócios ali para eles. E ontem quando o bispo foi embora sobrou muita coisa ali. Eu guardei. Aí hoje eu vim cedo para cá. Eu fui lá na cozinha, fiz café. Eu fiz o café. Olha onde que chegamos. Quem não gostava de café, começou a tomar café, agora está fazendo café. Isso é. Eu fiz o café, subi todas as coisas que tinham, pus na mesa, chamei toda a equipe da diaconia que está servindo hoje, falei, irmãos, eu quero agradecer o trabalho de vocês, tem um café, um lanche para vocês. Depois eu vim e chamei o pessoal do louvor, tá indo lá, vamos lá tomar um café. Metade comeu, metade não comeu, porque ainda está em jejum, outro já é jejum de outra coisa. Bom, eu celebro quem está comigo, eu celebro quem está com a mão na massa, eu celebro, quem está carregando, quem está ajudando a edificar essa obra. Para de ficar preocupado com quem não faz, quem não ajuda, quem não realiza, quem não, sabe? Agora eu queria encerrar dizendo que Jesus ora para ele, mesmo assim. Então, versículo 8, então Jesus lhe disse, levanta-se, pega a sua maca e ande. Imediatamente esse homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. E isso aconteceu num sábado. Quando Jesus olha para ele, Jesus fala assim, levanta. Essa palavra no original, ela tem a ideia não só de você se ficar de pé, mas é a ideia de despertamento. O que Deus está falando conosco nesse dia são palavras como a que Jesus falou, desperta, acorda, seja ativado. Lembra qual foi a palavra que Deus falou para Josué? Josué, Moisés morreu, levanta. Primeira coisa, levanta. Segundo, pegue a maca e anda. Jesus, de forma sobrenatural, cura ele. Mas o interessante é que Jesus fala, pega a maca e anda. E quando ele sai andando com a maca, os religiosos falam, para, os caras sabiam que o cara está há 38 anos na situação.
Eles deveriam estar celebrando a cura do homem, mas o religioso, ele é tão cego. A religiosidade nos cega de tal forma que a gente fica muito mais preocupado em cumprir regras do que ajudar pessoas. Porque era sábado. No sábado existiam algumas regras que não podia fazer muita coisa. O seu caminho era limitado, você não podia ir até certa distância. Isso fazia parte das regras do sábado. Você não podia trabalhar, você não podia plantar, você não podia comer. Se um bezerro seu caísse num buraco, você não poderia, você tem que esperar até o outro dia para ajudar, porque você não poderia fazer força. E você não podia carregar maca. Então quando esse cara, ele está ali há 38 anos, a única coisa que ele tem é a maca, diga maca. A única coisa que ele tem é aquilo. Jesus falou, ó, pega isso e sai andando. Ou seja, leva embora esse troço. Dá um fim. E os religiosos ficaram indignados porque ele estava segurando a maca. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você é ativado e você começa a se movimentar, a bênção de Deus vem sobre você, você começa a prosperar, você começa a se alegrar no Senhor, quero te dizer, tem gente que vai se alegrar, mas tem gente que vai criticar você. Tem gente que vai te criticar sua felicidade, sua prosperidade, porque tem gente que não se alegra em ver você bem, ele quer ver você lá, no tanque miserável. Nem todo mundo se alegrará. Mas o problema aqui é que a maca, ela representava uma tradição. E às vezes a tradição, ela é uma força tão grande dentro de nós, dentro da nossa sociedade, que ela se torna maior e mais importante que o próprio Deus ou o próprio agir de Deus na nossa vida. E se tem uma coisa que trava, existem tradições que são boas, são importantes, eu não estou dizendo aqui, não estou desqualificando tradições. Exemplo, você sabe que esse negócio de usar aliança no dedo é uma tradição principalmente brasileira. Não é em todo lugar do mundo que o homem e a mulher usam uma aliança no dedo, na mão esquerda, do jeito que nós fazemos. Não está na Bíblia. É pecado não usar a aliança e estar casado? Biblicamente não é pecado. Agora, porque é uma boa tradição, a gente orienta, olha, usa, faz parte de um símbolo, de uma aliança, de um compromisso. Está dentro do nosso imaginário popular isso. Mulheres, principalmente, elas têm essa capacidade de enxergar o anel no dedo dos outros, né? Eu sou muito desligado para isso. Mas a mulher, ela tem essa percepção normal. Então, é uma boa tradição. Existem outras boas tradições. Mas eu estou falando que tem tradições que não faz sentido algum e que só nos aprisionam. Como essa. Que esse homem apresentava. O que é mais importante? Cumprir uma tradição de não carregar uma maca e o cara continuar doente? Veja como a tradição se tornou tão importante, sem se perder o sentido até do dia do descanso. Porque o problema da religiosidade é que ela não cumpre a vontade de Deus. Ela distorce o sentido das coisas de Deus. O perigo, às vezes, das tradições, ou às vezes a tradição, ela foi boa para um tempo, mas às vezes para aquele novo tempo ela não cabe mais. É fato, é uma realidade. Há 15 anos atrás, 20 anos atrás, quando eu era um jovem pastor, ainda continuo sendo jovem, mas não tão jovem, era terno e gravata. Hoje, você fica nesse jeitão mais descolado, né, mais jovial. Você pegar a foto minha, você vai falar assim, não, parece que você era mais velho. Eu, claro, me vestia, parecia um velho. As calças. E também um outro problema que é que
a pobreza. Então você tinha terno de morto, né? Um terno que às vezes não era para o seu tamanho. Eu tinha. Morria alguém, Ricardo, tem um terno aqui para você. Oba! Eu tinha um terno cinza, acho que ele tinha uma ombreira desse tamanho, parecia o Didi. Nos anos 80. Mas eu achava bonito o terno, rapaz. Agora, essa tradição aqui, ela paralisou aquele homem durante 38 anos. Que tradição é essa? Às vezes existe uma mentalidade que nos trava. Porque eu aprendi assim, porque eu fiz desse jeito, porque o meu avô fazia, porque a minha mãe fazia, e agora eu também tenho que fazer, e eu só sei, entendeu? Quantos estão entendendo? Diga amém. Às vezes é uma mentalidade. Por isso que a Bíblia fala que se eu quero experimentar a vontade de Deus, tem que passar por uma renovação na nossa mente. Às vezes não subimos para certos níveis, não avançamos em certas circunstâncias, porque às vezes a nossa mentalidade nos limita. Quem está recebendo, diga amém. A nossa mentalidade nos limita. Tem níveis de prosperidade que não tem a ver muito com o valor que você ganha, mas com a mentalidade que você tem. Se você conhecer um empresário bem-sucedido, se você tiver a oportunidade de conhecer uma pessoa muito rica, procure conversar com ela, você vai ver que a mentalidade dela é totalmente diferente da nossa. Não é porque ele é diferente porque ele tem dinheiro, é que ele tem dinheiro porque normalmente ele tem diferente, ele pensa diferente. Estou falando de gente honesta, correta. A cabeça funciona de uma outra forma. Porque você vai tendo experiências na vida e aquilo vai te levando a circunstâncias e aí você vai mudando. A mentalidade, ela tem esse poder. Por isso que o Evangelho é algo que transforma a nossa mentalidade. E Evangelho que não transforma a mentalidade, você se torna alguém que não tem efeito nenhum, resultado nenhum. A religiosidade é algo que nos trava. A religiosidade, ela é um problema. Num país como o nosso, não, porque eu sou assim, porque a minha mãe era, porque meu pai era, porque o meu bisavô era, porque fulano era, e a gente era, e todo mundo é, então eu também sou. Mas você é por alguma convicção? Não, porque todo mundo era, então eu também tem que ser. E soa, se eu for algo diferente, não, se eu entregar minha vida para Jesus, se eu virar crente agora, ir numa igreja, eu estou quebrando a tradição. Minha esposa conta que quando ela se converteu, muito nova, 17 anos, a avó dela, muito religiosa, na época falou, olha, eu não te quero mais como neta, porque você quebrou a tradição da família. Todo mundo aqui é isso, por que você quer ser outra coisa? Mudou, é lógico, né? Graças a Deus. Eu me lembro que toda vez que eu ia visitá-la, ela bem velhinha, 87 anos, faleceu. Eu ficava sentado no sofá dela, ela olhava para minha cara e falava assim, você é pastor, né? Eu falei, sou. Ela, eu sou católica apostólica romana. Falei, eu sei, que bom. Eu fosse lá quantas vezes? Ou até no mesmo dia, porque às vezes ela esquecia. Coisas que nos travam, que nos paralisam, o pecado. Há pessoas que vivem aprisionadas ao pecado e aquilo paralisa ela. Trava. Homens que estão presos no pecado da pornografia, têm a sua vida, até a sua vida íntima, o seu casamento travado. Pessoas que estão vivendo no pecado,
Pecado é como uma bola, sabe aquelas que a gente assistia nos desenhos do Pica-Pau, que a pessoa ficava presa com uma bola e não podia andar ali, uma corrente? É mais ou menos isso. Você tem a sensação que você está livre, mas você não está. O pecado, ele consegue fazer isso. Relacionamentos. Às vezes estamos presos a relacionamentos. E relacionamentos, eles são bons quando eles são saudáveis. Relacionamento bom é aquele que me promove. Relacionamento bom é aquele que me leva para mais perto de Jesus. Relacionamento bom é aquele que me traz saúde. Mas às vezes nós insistimos em relacionamentos que nos ferem, que nos ofendem, porque às vezes a gente está preso a uma ideia, a uma circunstância, e a gente fala, mas sabe? Quem está entendendo, diga amém. E às vezes o que nos para são traumas. Quantas pessoas eu conheço que estão paralisadas em traumas? Algo que aconteceu há anos atrás, na sua infância. Ou ela passou por um trauma do divórcio, do abandono, da agressão, do abuso. E isso te paralisa. Mas nesses dias, eu queria pedir que a banda subisse. Nesses dias o Senhor quer trazer um renovo sobre nós. O que nós precisamos entender é que aquele homem ficou 38 anos paralisado. Porém, ele não chamou Jesus, não conhecia Jesus, acho que ele nem sabia da ideia de que tinha Jesus. Mas Jesus sabia dele. Jesus sabe de você. Ele sabe da sua vida. Ele sabe da sua história. Na verdade, foi Ele que escreveu sua história. E Ele vem ao nosso encontro. E a pergunta que Jesus faz para nós é a mesma que ela fez para aquele homem. Você quer ser curado? Você quer ser liberto? Você quer ser abençoado? Agora a resposta é tua. Aquele homem, ele poderia ter ficado mais 38 anos naquele lugar. Mas na hora que Jesus falou assim, levanta e anda, ele obedeceu. Ele fez. Nesses dias o Senhor nos deu palavras proféticas. Nesses dias o Senhor colocou em nossas vidas sementes. Palavras são sementes. Nesses dias o Senhor colocou nas nossas mãos ferramentas. Agora, cabe a você falar, mas eu gostei, foi bom, mas eu vou ficar aqui. Ou você fala assim, eu vou reagir a tudo isso. Quando ele falou, levanta, aquele homem reagiu à voz e se levantou. Ele não ficou preso dizendo, mas ele entendeu que não precisava ficar justificando, era o próprio Jesus ali. Aquele que pode todas as coisas, podia colocar ele em pé. Aquele que pode todas as coisas, pode restaurar o seu casamento. Aquele que pode todas as coisas, pode libertar seus filhos, sua família. Aquele que pode todas as coisas, pode abrir uma porta de emprego nesses dias. Aquele que pode todas as coisas, pode te curar nesse momento em nome de Jesus. Aquele que pode todas as coisas está neste lugar. Levanta, fique de pé.